Roberto Santos nunca imaginou que criaria sua filha sozinho, mas quando sua esposa morreu no parto, ele se viu diante de um bebê indefeso e uma dor que parecia não ter fim. Durante 3 anos, ele lutou contra todas as adversidades para dar o melhor para a pequena Ana, até que uma mulher misteriosa começou a aparecer em sua propriedade, deixando comida na varanda sem nunca se identificar. Se você está acompanhando esta história, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para que mais pessoas possam conhecer histórias como esta. A fazenda de Roberto ficava nos arredores de uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e as fofocas corriam mais rápido que o vento. Ele havia construído aquela vida com muito suor e dedicação, trabalhando desde os 15 anos para comprar cada hectare de terra, cada cabeça de gado. Aos 32 anos, quando se casou com Marina, ele pensou que finalmente havia encontrado a felicidade completa. Ela era uma mulher doce, de sorriso fácil e mãos delicadas, que transformavam qualquer casa em um lar acolhedor. Marina tinha cabelos castanhos que brilhavam dourados sob o sol da tarde, e seus olhos verdes sempre pareciam guardar algum segredo alegre. Ela havia chegado à cidade para trabalhar como professora na escola local, vinda da capital com sonhos de fazer a diferença na vida das crianças do interior. Roberto a conheceu numa festa junina, quando ela dançava quadrilha com um vestido florido que balançava ao ritmo da sanfona. Naquela noite, ele soube que queria passar o resto da vida ao lado daquela mulher que ria com tanta sinceridade. O namoro durou 2 anos, tempo suficiente para que Roberto descobrisse que Marina não era apenas bonita, mas também inteligente, corajosa e determinada. Ela o ajudava na fazenda sempre que podia, aprendendo a ordenhar vacas e cuidar das galinhas com a mesma dedicação que ensinava as crianças a ler. Suas mãos, que antes só conheciam giz e livros, se acostumaram com a terra e o trabalho pesado, mas nunca perderam a delicadeza que Roberto tanto admirava. Quando se casaram, numa cerimônia simples na igreja da cidade, Roberto sentiu que sua vida estava completa. A casa, que antes era apenas um lugar para dormir depois de um dia de trabalho, se transformou num verdadeiro lar. Marina plantou flores no jardim, colocou cortinas coloridas nas janelas e encheu cada cômodo com o aroma de pão caseiro e café fresco. Ela cantarolava enquanto cozinhava, e Roberto muitas vezes parava o que estava fazendo só para escutar aquela voz doce ecoando pela casa. Os primeiros anos de casamento foram os mais felizes da vida de Roberto. Marina continuou dando aulas na escola da cidade, mas sempre encontrava tempo para ajudá-lo na fazenda. Eles trabalhavam lado a lado, plantando, colhendo, cuidando dos animais. À noite, sentavam na varanda para conversar sobre os planos para o futuro, sobre os filhos que queriam ter, sobre os sonhos que construiriam juntos. Quando Marina engravidou, Roberto pensou que não era possível ser mais feliz. Ele acompanhou cada consulta médica, montou o quarto do bebê com suas próprias mãos, pintando as paredes de amarelo claro, porque eles queriam que fosse surpresa se seria menino ou menina. Marina ficava ainda mais bonita grávida. Seus olhos brilhavam com uma luz especial. E ela passava horas conversando com a barriga, contando histórias e cantando canções de ninar. Roberto se lembra perfeitamente do dia em que tudo mudou. Era uma manhã de setembro. O ar ainda carregava o frio do inverno que estava terminando, mas já se podia sentir a promessa da primavera nas flores que começavam a brotar no jardim de Marina. Ela havia acordado se sentindo estranha, com dores nas costas que ela tentava disfarçar para não preocupar o marido. Roberto estava no curral, cuidando de uma vaca que havia dado cria durante a noite, quando ouviu Marina gritar seu nome da casa.
Ele correu como nunca havia corrido na vida, encontrando Marina dobrada de dor na cozinha, segurando a barriga com as duas mãos. A água escorria por suas pernas, molhando o chão de madeira que ela sempre mantinha impecável. Os olhos dela estavam arregalados de medo e dor, e Roberto sentiu o mundo desabar quando percebeu que o bebê estava chegando mais cedo do que deveria. A corrida para o hospital foi desesperadora. Roberto dirigiu sua caminhonete velha, como se estivesse fugindo do diabo. Marina gemendo de dor no banco ao lado, segurando sua mão com uma força que ele não sabia que ela possuía. A estrada de terra batida nunca havia parecido tão longa. Cada buraco era uma tortura, cada curva uma eternidade. Marina tentava respirar como haviam ensinado no curso de gestantes, mas Roberto podia ver que algo estava errado, muito errado. No hospital, tudo virou um borrão de pessoas correndo, vozes gritando ordens médicas, máquinas apitando. Roberto foi empurrado para uma sala de espera fria e sem vida, onde ficou caminhando de um lado para o outro, as botas sujas de terra contrastando com o chão branco e limpo. Ele rezou como nunca havia rezado na vida, prometendo qualquer coisa a Deus, se apenas Marina e o bebê ficassem bem. As horas passaram como séculos. Roberto não conseguia ficar parado, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse Marina, lutando pela vida dela e do bebê no centro cirúrgico. Ele se lembrava de todas as vezes que ela havia falado sobre como seria quando o bebê nascesse, como ela queria amamentar, como sonhava em ensinar a criança a andar no jardim que ela tanto amava. Quando o médico finalmente apareceu, Roberto soube imediatamente pelas expressões do homem que as notícias não eram boas. O doutor era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos cansados, que já haviam visto muito sofrimento. Ele se aproximou de Roberto com passos pesados, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O bebê havia nascido, uma menina linda e saudável, mas Marina havia tido complicações durante o parto. Hemorragia, explicou o médico com palavras técnicas que Roberto mal conseguia processar. Eles haviam feito tudo o que podiam, mas ela havia perdido muito sangue. Seu coração não havia aguentado. Marina havia morrido poucos minutos depois de ver a filha pela primeira vez, tempo suficiente apenas para sussurrar que queria que a menina se chamasse Ana. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo ao seu redor ficou silencioso, como se alguém tivesse desligado o som da vida. Ele não conseguia processar a informação, não conseguia aceitar que Marina, sua Marina vibrante e cheia de vida, não estava mais ali. Como era possível que ela tivesse ido embora justamente no momento em que deveria começar a parte mais bonita de suas vidas? O médico o levou para ver a filha, um bebê minúsculo e perfeito que dormia tranquilamente no berçário. Ana tinha os cabelos escuros como os dele, mas Roberto podia ver traços de Marina no formato do rosto, na curva delicada das sobrancelhas. Quando ele a pegou no colo pela primeira vez, sentiu uma mistura avassaladora de amor e desespero. Aquela criança era tudo o que restava de Marina, mas também era a lembrança constante de tudo que ele havia perdido. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Roberto. Ele teve que organizar o funeral de Marina enquanto aprendia a cuidar de um bebê recém-nascido. A casa, que antes era cheia de vida e alegria, se tornou silenciosa e fria. Roberto caminhava pelos cômodos como um fantasma, carregando Ana nos braços, tentando entender como ia conseguir criar uma filha sozinho quando mal conseguia cuidar de si mesmo. Os vizinhos e amigos ajudaram como puderam nos primeiros dias, trazendo comida, oferecendo conselhos sobre como cuidar de bebês, se revezando para ficar com Ana quando Roberto precisava resolver questões do funeral ou da fazenda. Mas Roberto sabia que, eventualmente, ele teria que enfrentar aquela nova realidade sozinho, e a perspectiva o aterrorizava. Ana era um bebê tranquilo, mas Roberto não sabia nada sobre cuidar de crianças.
Ele queimou várias mamadeiras, tentando aquecê-las na temperatura certa. Trocou fraldas de forma tão desajeitada que Ana chorava de desconforto. Passou noites inteiras acordado tentando descobrir por que ela estava chorando. Suas mãos, acostumadas com o trabalho pesado da fazenda, pareciam enormes e desajeitadas quando tentava dar banho na filha ou trocar suas roupinhas delicadas. A rotina de Roberto mudou completamente depois que Ana chegou em sua vida. Ele que antes acordava com o canto do galo e ia direto cuidar dos animais, agora acordava várias vezes durante a madrugada com o choro da filha. O som ecoava pela casa vazia, lembrando-o constantemente de que Marina não estava mais ali para dividir aquela responsabilidade. Ele tropeçava no escuro, ainda meio dormindo, tentando aquecer a mamadeira na temperatura certa enquanto Ana chorava no berço que ele havia montado no quarto principal. As primeiras semanas foram um caos absoluto. Roberto queimou mais mamadeiras do que conseguia contar, sempre errando a temperatura, ou muito quente, fazendo Ana cuspir tudo, ou muito fria, fazendo-a recusar o leite com cara de desgosto. Suas mãos grandes e calejadas, que manejavam ferramentas pesadas com facilidade, tremiam quando tentava trocar as fraldas minúsculas de Ana. Ele comprava fraldas do tamanho errado, esquecia de fechar direito e encontrava surpresas desagradáveis espalhadas pelo berço. A casa que Marina havia transformado num lar acolhedor começou a mostrar sinais do desespero de Roberto. Roupas sujas se acumulavam em pilhas, a louça se empilhava na pia e o cheiro de leite azedo impregnava o ar. Roberto tentava manter tudo limpo, mas entre cuidar de Ana, administrar a fazenda e lidar com sua própria dor, ele mal conseguia manter a cabeça fora d'água. O jardim que Marina tanto amava começou a murchar. As flores que ela havia plantado com tanto carinho secando por falta de cuidado. Os vizinhos continuavam aparecendo esporadicamente, trazendo panelas de comida e oferecendo ajuda. Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos que morava na propriedade vizinha, vinha 2 vezes por semana para ajudar com a limpeza e dar conselhos sobre como cuidar de Ana. Ela ensinava Roberto a dar banho na bebê sem que ela escorregasse de suas mãos, como trocar fraldas de forma eficiente, como identificar os diferentes tipos de choro. Esse choro é de fome, ela dizia, balançando Ana com movimentos experientes. Esse outro é de sono. E quando ela faz assim, é porque a fralda está suja. Roberto observava atentamente, tentando gravar cada detalhe, mas quando ficava sozinho com Ana, tudo parecia muito mais complicado do que quando Dona Conceição estava ali. As noites eram as piores. Roberto deitava Ana no berço ao lado de sua cama, mas ficava acordado ouvindo cada respiração dela, com medo de que algo acontecesse durante a madrugada. Ele havia lido sobre a morte súbita de bebês e aquilo o aterrorizava. Várias vezes durante a noite, ele se levantava só para verificar se Ana estava respirando, colocando a mão delicadamente sobre o pequeno peito para sentir o movimento dos pulmões. O trabalho na fazenda começou a sofrer. Roberto não conseguia mais dedicar as longas horas que o gado e as plantações exigiam. Ele contratou um ajudante, um rapaz jovem chamado João, que morava na cidade e precisava de trabalho. Mas mesmo assim, Roberto se sentia dividido entre suas responsabilidades. Quando estava no campo, se preocupava com Ana. Quando estava cuidando da filha, se preocupava com os animais e as plantas. Ana crescia rapidamente e Roberto começou a notar pequenos detalhes que o faziam lembrar de Marina. A forma como ela segurava o dedinho dele quando mamava, o jeito como seus olhos se iluminavam quando ele cantava baixinho para ela dormir, o sorriso banguela que apareceu quando ela completou 2 meses. Cada marco do desenvolvimento de Ana era uma mistura de alegria e tristeza para Roberto. Alegria por ver sua filha crescendo saudável,
tristeza porque Marina não estava ali para compartilhar aqueles momentos. Ele começou a conversar com Ana como se ela pudesse entendê-lo. Contava sobre o dia na fazenda enquanto trocava suas fraldas, explicava como ordenhar as vacas enquanto preparava sua mamadeira, descrevia as flores do jardim de Marina enquanto a ninava para dormir. Ana o observava com seus olhos grandes e escuros, como se realmente estivesse prestando atenção em cada palavra. Sua mãe adorava essas flores, ele dizia, carregando Ana pelo jardim abandonado. Ela dizia que cada uma tinha uma personalidade diferente. As rosas eram orgulhosas, os girassóis eram alegres e as violetas eram tímidas. Ana balbuciava em resposta, estendendo as mãozinhas na direção das plantas murchas. Foi durante uma dessas caminhadas pelo jardim que Roberto percebeu algo estranho. Havia uma marmita na varanda da frente, coberta com um pano de prato limpo. Ele franziu a testa, tentando lembrar se havia esquecido alguma comida ali, mas tinha certeza de que não. Aproximou-se cautelosamente, Ana no colo, e levantou o pano. Dentro havia arroz, feijão, carne refogada e legumes, tudo ainda morno e cheirando deliciosamente. Roberto olhou ao redor, procurando algum sinal de quem poderia ter deixado a comida ali. Não havia nenhum carro na estrada, nenhuma pegada na terra ao redor da varanda. Era como se a marmita tivesse aparecido do nada. Ele levou a comida para dentro, desconfiado, mas grato. Fazia dias que ele não comia uma refeição decente, sobrevivendo basicamente de café e pão. A comida estava deliciosa, temperada com o cuidado de alguém que realmente sabia cozinhar. Roberto comeu devagar, saboreando cada garfada, enquanto Ana dormia tranquilamente no carrinho ao lado da mesa. Havia algo familiar no tempero, uma combinação de especiarias que despertava uma memória vaga em sua mente, mas ele não conseguia identificar exatamente o quê. Nos dias seguintes, Roberto ficou atento, tentando descobrir quem estava deixando a comida. Ele acordava mais cedo, ficava na janela, observando a estrada, mas nunca via ninguém se aproximando da casa. Mesmo assim, a cada 2 ou 3 dias, uma nova marmita aparecia na varanda, sempre com comida fresca e saborosa. As refeições eram variadas. Às vezes era um ensopado de carne com batatas, outras vezes era frango assado com arroz e salada, ou então uma sopa nutritiva perfeita para os dias mais frios. Sempre havia quantidade suficiente para várias refeições, e Roberto começou a depender daquela ajuda misteriosa. Sem precisar se preocupar tanto com a comida, ele conseguia dedicar mais tempo a Ana e à fazenda. Ana também parecia se beneficiar indiretamente da situação. Com Roberto mais bem alimentado e menos estressado, ele tinha mais paciência para cuidar dela. Ele começou a estabelecer uma rotina mais organizada, banho sempre no mesmo horário, mamadeiras em intervalos regulares, sonecas programadas. A casa começou a ficar mais limpa, e Roberto até conseguiu regar algumas das plantas do jardim de Marina. Uma tarde, enquanto Roberto dava mamadeira para Ana na varanda, ele viu uma figura feminina caminhando pela estrada de terra que passava em frente à sua propriedade. A mulher estava longe demais para que ele conseguisse ver seu rosto claramente, mas havia algo familiar em sua silhueta, na forma como ela caminhava. Roberto se levantou, tentando enxergar melhor, mas a mulher desapareceu atrás de uma curva na estrada. Naquela noite, Roberto encontrou não apenas uma marmita na varanda, mas também um pequeno brinquedo de pelúcia, um ursinho marrom com uma fita vermelha no pescoço. Ana, que agora tinha 4 meses, ficou fascinada com o brinquedo, agarrando-o com suas mãozinhas e levando-o à boca para explorar. Roberto examinou o ursinho cuidadosamente, procurando alguma pista sobre sua origem, mas não encontrou nada. A presença misteriosa começou a se tornar parte da rotina de Roberto. Ele não sabia quem era sua benfeitora, mas sentia uma gratidão profunda.
por aquela ajuda silenciosa. Alguém estava cuidando dele e de Ana, garantindo que eles não passassem necessidade, e isso lhe dava uma sensação de amparo que ele não sentia desde a morte de Marina. Roberto começou a deixar bilhetes de agradecimento junto com as marmitas vazias. "Obrigado pela comida deliciosa", escrevia em sua letra desajeitada. Ana adorou o ursinho. Sempre que voltava para buscar a marmita vazia, o bilhete havia desaparecido, mas nunca havia resposta. Uma manhã, Roberto acordou com Ana chorando mais alto que o normal. Quando foi verificar, percebeu que ela estava com febre. O pânico tomou conta dele imediatamente. Ele não sabia o que fazer quando bebês ficavam doentes. Ligou para a Dona Conceição, que veio correndo e o aconselhou a levar Ana ao médico imediatamente. A consulta no hospital revelou que Ana estava com uma infecção no ouvido, algo comum em bebês, mas que precisava ser tratado com antibióticos. Roberto saiu da consulta com uma receita médica e instruções detalhadas sobre como cuidar de Ana durante a recuperação. Ele se sentia sobrecarregado, preocupado em dar os remédios na hora certa, em monitorar a febre, em garantir que Ana se recuperasse completamente. Quando chegou em casa naquela tarde, exausto e preocupado, Roberto encontrou algo diferente na varanda. Além da marmita usual, havia um pequeno frasco com chá de camomila e um bilhete escrito em letra feminina e delicada. "Para ajudar a bebê a dormir, melhoras para a pequena Ana." Roberto segurou o bilhete com mãos trêmulas. Era a primeira vez que sua misteriosa benfeitora se comunicava diretamente com ele, e saber que ela conhecia o nome de Ana e se preocupava com sua saúde o emocionou profundamente. O chá realmente ajudou Ana a dormir melhor durante os dias de recuperação, e Roberto se perguntava cada vez mais quem era aquela mulher que cuidava deles de longe. A curiosidade de Roberto sobre a identidade de sua benfeitora crescia a cada dia. Ele começou a fazer perguntas discretas na cidade, tentando descobrir se alguém sabia de uma mulher que poderia estar ajudando famílias necessitadas. Mas suas investigações não levaram a lugar nenhum. Ninguém parecia saber de nada, ou então estavam guardando o segredo muito bem. Conforme Ana crescia e se tornava mais ativa, Roberto começou a notar pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. A misteriosa benfeitora parecia conhecer perfeitamente as necessidades de sua filha, sempre deixando exatamente o tipo de comida que Ana precisava em cada fase de seu desenvolvimento. Quando Ana completou 6 meses e Roberto começou a introduzir alimentos sólidos em sua dieta, as marmitas passaram a incluir papinhas de frutas amassadas e sopas bem líquidas, perfeitas para um bebê que estava aprendendo a comer. Roberto ficava intrigado com a precisão daquelas escolhas. Como aquela mulher sabia exatamente quando Ana havia começado a comer alimentos sólidos, como ela sabia que Roberto estava tendo dificuldades para preparar as papinhas na consistência certa. Era como se alguém estivesse observando sua rotina de perto, mas ele nunca conseguia identificar quem. Uma tarde de outono, enquanto Roberto trabalhava no quintal consertando uma cerca quebrada, Ana brincava no chão sobre um cobertor que ele havia estendido na sombra de uma árvore. Ela já conseguia sentar sozinha e adorava bater palminhas e balbucar sons que Roberto fingia entender. O ursinho de pelúcia que havia aparecido misteriosamente meses antes era seu brinquedo favorito e ela o carregava para todos os lugares. Foi nesse momento que Roberto ouviu o som de passos na grama. Ele se virou rapidamente, esperando ver Dona Conceição ou algum vizinho, mas não havia ninguém ali. Ana, no entanto, estava olhando fixamente para um ponto atrás da árvore, sorrindo e estendendo os bracinhos como se estivesse vendo alguém conhecido. Roberto seguiu o olhar da filha, mas só viu as sombras dançando entre as folhas. "O que foi, princesa?" ele perguntou, pegando Ana no colo. "Você viu alguém aí?" Ana continuou olhando na mesma direção, balbuciando alegremente.
Mas quando Roberto se aproximou da árvore para investigar, não encontrou nada além de algumas pegadas pequenas na terra úmida. Pegadas de sapatos femininos, delicados, que desapareciam na grama mais densa. Naquela noite, Roberto encontrou uma marmita diferente das outras. Além da comida usual, havia um pequeno pote com papinha de banana e maçã e outro com sopa de legumes passada na peneira, exatamente na consistência que Ana conseguia engolir sem engasgar. Havia também um bilhete. Ana está crescendo muito rápida. Logo ela vai estar correndo por aí. A letra era a mesma de antes, delicada e feminina. Mas Roberto notou algo mais. Um leve perfume no papel. Um aroma floral que lhe era vagamente familiar. Roberto começou a ficar mais atento aos detalhes ao redor da casa. Ele notou que as flores do jardim de Marina, que haviam murchado depois de sua morte, estavam sendo regadas. Não todos os dias, mas o suficiente para mantê-las vivas. Algumas até mesmo pareciam ter sido replantadas ou cuidadas com mais atenção. As rosas que Marina tanto amava estavam florescendo novamente, e Roberto tinha certeza de que não era ele quem estava cuidando delas. Uma manhã, Roberto acordou mais cedo que o normal porque Ana estava inquieta. Ele a pegou no colo e foi até a janela da cozinha para ver se conseguia acalmá-la olhando para fora. Foi então que viu uma figura feminina no jardim, ajoelhada entre as flores, regando-as com cuidado. A mulher usava um vestido simples e um chapéu de palha que escondia seu rosto, mas seus movimentos eram delicados e familiares. Roberto sentiu o coração acelerar. Finalmente ia descobrir quem era sua misteriosa benfeitora. Ele colocou Ana no carrinho e se dirigiu silenciosamente para a porta da frente, tentando não fazer barulho para não assustar a mulher. Mas quando abriu a porta, ela já havia desaparecido. O regador estava ali, ainda pingando água, e as flores pareciam ter sido recém-regadas, mas não havia sinal da mulher. "Espere!" gritou Roberto, correndo para o jardim com Ana no colo. "Por favor, não vá embora! Eu só quero agradecer!" Mas sua voz ecoou no ar matinal sem resposta. Ele procurou por todos os lados, mas a mulher havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Ana, no entanto, parecia agitada de uma forma diferente. Ela olhava ao redor com os olhos brilhantes, como se estivesse procurando por alguém. Quando Roberto a colocou no chão sobre o cobertor, ela engatinhou diretamente para as rosas que haviam sido regadas, estendendo as mãozinhas na direção das flores como se quisesse tocá-las. Nos dias seguintes, Roberto intensificou sua vigilância. Ele acordava mais cedo, ficava acordado até mais tarde, sempre atento a qualquer movimento ao redor da casa, mas a mulher misteriosa parecia ter um sexto sentido para evitá-lo. As marmitas continuavam aparecendo, as flores continuavam sendo cuidadas, mas ele nunca conseguia vê-la. A situação começou a afetar Roberto de uma forma estranha. Ele se sentia grato pela ajuda, mas também frustrado por não conseguir descobrir quem era sua benfeitora. Havia algo na forma como ela cuidava do jardim de Marina, na precisão com que escolhia a comida para Ana, que sugeria um conhecimento íntimo de suas vidas. Era como se ela os conhecesse muito bem, mas eles não a conhecessem de forma alguma. Uma tarde, Roberto decidiu fazer um teste. Ele deixou um bilhete na varanda, junto com a marmita vazia. "Quem quer que você seja, obrigado por tudo que tem feito por nós. Ana e eu gostaríamos muito de conhecê-la. Por favor, não tenha medo de se apresentar. Você é bem-vinda aqui sempre." No dia seguinte, o bilhete havia desaparecido, mas não houve resposta. A marmita estava lá, como sempre, mas Roberto notou que a comida estava diferente, mais simples, como se a mulher estivesse hesitante ou preocupada. Havia apenas arroz, feijão e um pedaço de carne, sem os temperos especiais e o carinho extra que ele havia se acostumado a encontrar. Ana, que agora estava com 8 meses e começava a engatinhar pela casa,
parecia sentir a tensão no ar. Ela ficava mais chorosa, dormia pior. E Roberto se perguntava se sua ansiedade para descobrir a identidade da mulher misteriosa não estava afetando sua filha também. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Roberto estava na cidade comprando suprimentos para a fazenda quando Ana, no carrinho ao seu lado, quando uma mulher idosa se aproximou dele no mercado. Era Dona Eulália, uma senhora que havia sido amiga de Marina e que Roberto não via há meses. "Roberto, meu filho", ela disse, tocando seu braço gentilmente. "Como vocês estão? E essa princesinha, como está grande?" Ela fez cócegas em Ana, que riu alegremente. "Estamos bem, Dona Eulália", Roberto respondeu educadamente. "Ana está crescendo rápido demais." A mulher o observou com olhos perspicazes. "Você está com uma aparência melhor do que da última vez que te vi. Está se alimentando direito?" Roberto hesitou. Ele não havia contado para ninguém sobre as marmitas misteriosas, com medo de que as pessoas pensassem que ele estava inventando histórias. "Sim, estou tentando cuidar melhor da alimentação." Dona Eulália assentiu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ela sabia mais do que estava dizendo. "É bom saber que vocês estão sendo cuidados", ela disse, enfatizando a palavra cuidados de uma forma estranha. Marina ficaria feliz em saber que Ana está crescendo saudável. Havia algo na forma como ela falou o nome de Marina que fez Roberto prestar mais atenção. "Dona Eulália, a senhora sabe de alguém que poderia estar nos ajudando, deixando comida em casa?" A mulher, idosa, o olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. "Roberto", ela disse finalmente, "há pessoas neste mundo que amam de longe, que cuidam sem esperar reconhecimento. Às vezes é melhor aceitar a bondade sem questionar de onde ela vem." "Mas eu gostaria de agradecer pessoalmente", Roberto insistiu. "Essa pessoa tem sido um anjo para nós." Dona Eulália sorriu tristemente. "Nem todos os anjos querem ser vistos, meu filho. Alguns preferem trabalhar nas sombras, cuidando daqueles que amam sem esperar nada em troca." Roberto saiu do mercado com mais perguntas do que respostas. As palavras de Dona Eulália ecoavam em sua mente, e ele começou a suspeitar que a mulher idosa sabia exatamente quem era sua benfeitora misteriosa. Mas por que ela não queria revelar? Por que tanto mistério? Naquela noite, Roberto colocou Ana para dormir e ficou sentado na varanda, observando as estrelas e pensando em tudo que havia acontecido nos últimos meses. A ajuda misteriosa havia chegado em um momento em que ele mais precisava, quando estava lutando para criar Ana sozinho e se sentindo completamente perdido. Mas agora, conforme Ana crescia e ele se adaptava à paternidade solo, a necessidade de descobrir a identidade de sua benfeitora se tornava cada vez mais urgente. Ele olhou para o jardim de Marina, onde as flores floresciam lindamente sob a luz da lua. Alguém havia cuidado daquelas plantas com amor e dedicação. Alguém que conhecia cada flor, cada canteiro, como se tivesse ajudado a plantá-los. Uma suspeita terrível e impossível começou a se formar na mente de Roberto, uma ideia tão absurda que ele tentou afastá-la imediatamente. Mas a suspeita persistiu, crescendo como uma semente plantada em solo fértil. E conforme os dias passavam, pequenos detalhes que ele havia ignorado antes começaram a fazer sentido de uma forma que o deixava ao mesmo tempo esperançoso e aterrorizado. A forma como Ana reagia à presença invisível, o conhecimento íntimo das necessidades deles, o cuidado especial com o jardim de Marina. Tudo apontava para uma possibilidade que desafiava a lógica e a razão. Roberto sabia que precisava descobrir a verdade, não importava quão impossível ela pudesse parecer. Ana merecia saber quem estava cuidando dela e ele precisava entender o que estava realmente acontecendo em sua vida. A tensão estava crescendo e Roberto sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo para sempre.
A descoberta veio numa noite de lua cheia, quando Roberto acordou com Ana chorando de forma diferente. Não era fome, nem sono, nem desconforto. Era um choro que ele nunca havia ouvido antes, como se ela estivesse tentando se comunicar com alguém. Roberto se levantou rapidamente e foi até o berço, mas quando pegou Ana no colo, ela parou de chorar e olhou fixamente para a janela, estendendo os bracinhos na direção do jardim. Roberto seguiu o olhar da filha e sentiu seu coração parar. Lá fora, entre as rosas que Marina havia plantado, havia uma figura feminina vestida de branco, ajoelhada entre as flores. A luz da lua a iluminava de forma etérea, criando uma aura prateada ao seu redor. Roberto piscou várias vezes, pensando que estava sonhando, mas a figura continuava ali, real e tangível. Com Ana no colo, Roberto se dirigiu lentamente para a porta da frente, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível no chão de madeira. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que a mulher poderia ouvi-lo. Quando abriu a porta, ela levantou a cabeça na direção dele, e Roberto sentiu o mundo parar completamente. Era Marina. Sua Marina, com os mesmos cabelos castanhos que brilhavam dourados sob a luz da lua, os mesmos olhos verdes que ele havia amado tanto, o mesmo sorriso doce que havia iluminado sua vida por anos. Ela estava exatamente como ele se lembrava, jovem e bonita, usando o vestido branco que havia usado em seu primeiro encontro. Marina, Roberto sussurrou, sua voz quebrando de emoção. É realmente você? Marina se levantou graciosamente, suas mãos ainda segurando uma pequena regador de metal, que Roberto reconheceu como sendo o mesmo que ela usava quando estava viva. Ela sorriu para ele, aquele sorriso que sempre fazia seu coração acelerar, e depois olhou para Ana com uma expressão de amor infinito. Olá, meu amor, ela disse, sua voz soando exatamente como Roberto se lembrava, mas com uma qualidade etérea, como se viesse de muito longe. Você está cuidando tão bem da nossa filha. Roberto sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele queria correr até ela, abraçá-la, nunca mais deixá-la ir embora. Mas algo o mantinha parado no lugar. Ana, no entanto, não tinha tais hesitações. Ela se mexia animadamente em seus braços, balbuciando alegremente e estendendo as mãozinhas na direção de Marina. Ela pode me ver, Marina disse, seu sorriso se alargando. Os bebês sempre podem. Eles ainda estão conectados ao mundo espiritual de uma forma que os adultos perderam. Você tem estado aqui o tempo todo? Roberto perguntou, sua voz trêmula. Você é quem tem deixado a comida, cuidado do jardim? Marina assentiu, se aproximando lentamente. Eu não podia deixar vocês sozinhos. Não quando Ana precisava tanto de cuidados e você estava lutando tanto para aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Roberto sentiu uma mistura avassaladora de alívio, alegria e confusão. Mas como? Como isso é possível? Você morreu, Marina. Eu te vi, eu te enterrei. Meu corpo morreu, Marina disse gentilmente, mas meu amor por vocês não. O amor é mais forte que a morte, Roberto. É uma força que transcende os limites físicos. Quando vi como você estava sofrendo, como Ana precisava de cuidados que você ainda não sabia dar, eu não consegui partir completamente. Ana começou a se mexer mais intensamente nos braços de Roberto, claramente querendo ir até Marina. Roberto hesitou por um momento, mas depois caminhou lentamente na direção da esposa. Conforme se aproximava, ele podia sentir uma energia diferente no ar, uma presença que era ao mesmo tempo familiar e sobrenatural. Posso tocá-la? Ele perguntou, estendendo uma mão trêmula. Marina sorriu tristemente. Você pode tentar, meu amor, mas eu não sou mais física como antes. Sou energia, amor puro, memória materializada. Roberto tocou o rosto de Marina e sentiu uma sensação estranha. Era como tocar água morna, uma presença que estava ali, mas não estava, real, mas não sólida. Marina fechou os olhos ao toque, como se estivesse saboreando aquele momento tanto quanto ele. Eu senti sua falta todos os dias.
Roberto sussurrou. Todos os dias eu desejei que você voltasse, que pudesse ver Ana crescer, que pudéssemos criar nossa filha juntos. Eu nunca saí realmente, Marina respondeu. Eu estava aqui, cuidando de vocês da única forma que podia. Preparando comida para você se manter forte, cuidando do jardim que plantamos juntos, deixando pequenos presentes para Ana. Eu vi cada sorriso dela, cada marco de seu desenvolvimento. Ana começou a chorar, mas não era um choro de angústia. Era como se ela estivesse frustrada por não conseguir alcançar Marina. Roberto a colocou no chão sobre o cobertor que sempre deixava no jardim. E Ana imediatamente engatinhou na direção de Marina, parando bem na frente dela e olhando para cima com os olhos brilhantes. Marina se ajoelhou ao lado de Ana e, embora não pudesse tocá-la fisicamente, Roberto podia ver que havia uma conexão especial entre mãe e filha. Ana ria e balbuciava, como se estivesse tendo uma conversa animada com Marina, que respondia com palavras doces e sorrisos radiantes. Ela é tão linda, Marina disse, lágrimas brilhando em seus olhos translúcidos. Ela tem seus olhos, mas meu nariz. E olhe como ela é esperta. Já está quase andando. Roberto se sentou na grama ao lado delas, observando aquela cena surreal, mas maravilhosa. Por que você nunca se mostrou antes? Por que todo o mistério? Marina suspirou, uma expressão de tristeza cruzando seu rosto. Porque eu sabia que seria difícil para você. Eu sabia que você tentaria me segurar aqui, e isso não seria bom para nenhum de nós. Você precisa aprender a viver sem mim, Roberto. Ana precisa de um pai que esteja totalmente presente no mundo dos vivos. Mas eu não quero viver sem você. Roberto disse, sua voz quebrando. Eu não sei como fazer isso. Você já está fazendo, Marina respondeu gentilmente. Olhe como você se tornou um pai maravilhoso. Olhe como Ana está feliz e saudável. Você aprendeu a cuidar dela, a amá-la, a ser tudo o que ela precisa. Roberto olhou para Ana, que havia se cansado de engatinhar e agora estava sentada, brincando com as pétalas de rosa que haviam caído no chão. Ela realmente parecia feliz e saudável, e Roberto percebeu que Marina estava certa. Ele havia aprendido a ser pai. Havia encontrado uma força dentro de si que não sabia que possuía. Mas e agora? Ele perguntou. Você vai continuar aparecendo? Você vai ficar conosco? Marina balançou a cabeça tristemente. Não, meu amor. Esta é minha despedida. Eu só podia ficar enquanto vocês realmente precisassem de mim. Enquanto Ana fosse muito pequena e você estivesse aprendendo. Mas agora, vocês estão prontos para seguir em frente. O pânico tomou conta de Roberto. Não! Você não pode ir embora de novo. Eu acabei de te encontrar. Roberto, Marina disse firmemente, mas com amor. Você precisa entender. Eu não pertenço mais a este mundo. Minha presença aqui está impedindo que você viva plenamente. Você precisa abrir seu coração para novas possibilidades, para um novo amor, para uma nova vida. Eu não quero um novo amor, Roberto protestou. Eu só quero você. Marina se levantou e caminhou até ele, colocando sua mão translúcida sobre seu coração. O amor que temos sempre existirá, Roberto. Nada pode destruí-lo. Mas o amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa amada. E o melhor para você é viver, amar novamente, dar a Ana uma família completa. Roberto sentiu como se seu coração estivesse sendo partido novamente. Como posso amar outra pessoa quando você é tudo para mim? Porque o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, Marina respondeu. Amar outra pessoa não diminui o amor que você sente por mim. Na verdade, isso honra o amor que compartilhamos, porque mostra que você aprendeu a amar profundamente. Ana começou a ficar sonolenta, bocejando e esfregando os olhinhos. Marina olhou para ela com uma expressão de amor infinito e tristeza profunda. Cuide bem dela, Roberto. Conte para ela sobre mim quando ela for maior. Diga que sua mãe a amou desde antes dela nascer e continuará amando para sempre. Marina, por favor, Roberto implorou.
lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não vá embora. De novo, eu não sei se consigo passar por isso outra vez. Marina se inclinou e beijou sua testa. E Roberto sentiu uma sensação de paz e amor tão intensa que quase o derrubou. Você é mais forte do que imagina, meu amor. E você não estará sozinho. O amor que compartilhamos, as memórias que criamos, sempre estarão com você. E um dia, quando for sua hora, estaremos juntos novamente. Ela se afastou lentamente, sua figura começando a ficar mais translúcida à medida que se movia. Seja feliz, Roberto. Viva plenamente. Ame novamente. É isso que eu quero para você. Marina! Roberto gritou, se levantando rapidamente e correndo atrás dela, mas ela já estava desaparecendo, sua figura se dissolvendo na luz da lua como névoa matinal. Eu te amo, sempre vou te amar, e eu sempre amarei vocês. Sua voz ecoou no ar noturno, ficando cada vez mais distante. Cuidem-se um do outro. E então ela se foi, deixando apenas o perfume de rosas no ar e o eco de sua voz no coração de Roberto. Ele ficou parado no jardim, segurando Ana, que havia adormecido em seus braços, olhando para o lugar onde Marina havia estado apenas momentos antes. O jardim parecia diferente agora, mais vibrante, mais vivo, como se a presença de Marina tivesse deixado uma bênção permanente sobre as flores. Roberto sabia que nunca mais encontraria marmitas misteriosas na varanda, nunca mais veria as flores sendo regadas por mãos invisíveis. Marina havia se despedido, desta vez, para sempre. Mas, estranhamente, Roberto não se sentia devastado como havia se sentido quando ela morreu. Desta vez, havia uma sensação de paz, de completude, como se um ciclo tivesse se fechado de forma natural. Ele havia tido a chance de se despedir adequadamente, de dizer as palavras que precisava dizer, de entender que o amor de Marina por eles nunca havia realmente desaparecido. Roberto permaneceu no jardim por muito tempo naquela noite, segurando Ana, adormecida em seus braços, tentando processar tudo o que havia acontecido. O perfume de rosas ainda pairava no ar, e ele podia jurar que sentia a presença de Marina ao seu redor, não mais física, mas como uma energia protetora que o envolvia com amor e paz. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, como se o próprio universo estivesse testemunhando aquele momento de despedida e renovação. Nos dias que se seguiram, Roberto se sentiu diferente. A casa não parecia mais vazia e silenciosa. Havia uma sensação de plenitude que ele não conseguia explicar. Ana também parecia mais tranquila, como se a visita de Marina tivesse lhe dado uma sensação de completude que ela não sabia que estava faltando. Ela dormia melhor, sorria mais, e Roberto notou que ela havia parado de olhar para cantos vazios da casa, como se estivesse procurando por alguém. O jardim de Marina floresceu como nunca antes. As rosas cresceram exuberantes e perfumadas. Os girassóis se voltaram orgulhosamente para o sol, e as violetas se espalharam delicadamente pelos canteiros. Roberto começou a cuidar das plantas com mais dedicação, lembrando-se das palavras de Marina sobre cada flor ter sua própria personalidade. Ele conversava com as plantas enquanto as regava, contando sobre o dia de Ana, sobre os progressos da fazenda, sobre seus sentimentos e esperanças. Ana completou 1 ano numa manhã ensolarada de primavera. Roberto organizou uma pequena festa no jardim, convidando Dona Conceição, alguns vizinhos e amigos da cidade. Ele fez um bolo simples, mas saboroso, decorou a casa com flores do jardim de Marina e observou Ana dar seus primeiros passos cambaleantes entre os convidados. Quando ela caiu sentada na grama e riu alegremente, Roberto sentiu uma alegria pura que não experimentava há muito tempo. Durante a festa, Dona Eulália se aproximou dele com um sorriso misterioso. "Você parece em paz, Roberto", ela disse, observando Ana brincar com as outras crianças. "Diferente de como
Estava há alguns meses. Roberto a olhou com curiosidade. Dona Eulália, a senhora sempre soube, não foi? Sobre Marina, sobre ela estar cuidando de nós? A mulher idosa sorriu e assentiu lentamente. Marina veio me visitar logo depois que morreu. Ela estava preocupada com vocês. Queria ter certeza de que alguém estaria por perto caso precisassem de ajuda. Ela me pediu para não contar nada. Disse que precisava fazer as coisas do jeito dela. E a senhora não achou estranho? Não. Ficou assustada. Dona Eulália riu suavemente. Meu filho, quando você chega na minha idade, já viu muitas coisas que não consegue explicar. O amor é uma força poderosa, capaz de transcender até mesmo a morte. Marina amava vocês demais para simplesmente partir. Roberto sentiu uma gratidão profunda por aquela confirmação. Saber que não havia imaginado tudo, que outras pessoas sabiam da presença de Marina, o tranquilizava de uma forma que ele não esperava. Conforme os meses passavam, Roberto começou a reconstruir sua vida de forma mais consciente e intencional. Ele contratou mais ajuda para a fazenda, permitindo-se ter mais tempo para dedicar a Ana e a si mesmo. Começou a participar mais da vida social da cidade, levando Ana para eventos comunitários, festas na igreja, reuniões de pais na escola, onde Marina havia trabalhado. Foi numa dessas reuniões que Roberto conheceu Clara, uma professora nova que havia chegado à cidade para substituir Marina na escola. Ela era uma mulher gentil, de cabelos escuros e olhos bondosos, que havia se mudado da capital em busca de uma vida mais simples no interior. Roberto notou como ela interagia com as crianças com paciência e carinho, como seu sorriso era genuíno e caloroso. No início, Roberto se sentiu culpado por notar outra mulher. Parecia uma traição à memória de Marina, uma negação do amor que eles haviam compartilhado. Mas então, ele se lembrava das palavras de Marina naquela noite no jardim sobre o coração humano ter capacidade infinita de amar, sobre como amar novamente honraria o amor que eles haviam compartilhado. Clara começou a frequentar a fazenda ocasionalmente, trazendo livros infantis para Ana, ajudando Roberto com algumas tarefas domésticas que ele ainda não dominava completamente. Ana se afeiçoou rapidamente a ela, e Roberto ficava emocionado ao ver sua filha rindo e brincando com Clara, como se estivesse finalmente tendo a figura materna que havia perdido. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Roberto a preparar o jantar e Ana brincava no chão da cozinha, Roberto se deu conta de que se sentia feliz de uma forma que não experimentava desde antes da morte de Marina. Não era a mesma felicidade, era diferente, mais madura, temperada pela experiência da perda e do crescimento. Era uma felicidade que incluía a dor do passado, mas não era definida por ela. Roberto, Clara disse suavemente, notando sua expressão pensativa. Você está bem? Ele a olhou, vendo a preocupação genuína em seus olhos, e sentiu seu coração se aquecer. Estou sim. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Clara sorriu, e Roberto percebeu que estava se apaixonando por ela. Não da mesma forma avassaladora e juvenil como havia se apaixonado por Marina, mas de uma forma mais profunda e consciente, baseada no respeito mútuo, na compatibilidade, na construção gradual de uma conexão verdadeira. Naquela noite, depois que Clara foi embora e Ana estava dormindo, Roberto saiu para o jardim, como havia se tornado seu hábito. Ele se sentou entre as rosas de Marina e falou em voz alta, como se ela pudesse ouvi-lo. Marina, ele disse suavemente, eu acho que estou me apaixonando por Clara. Eu sei que você disse que era isso que queria para mim, mas ainda me sinto estranho sobre isso. Como posso ter certeza de que estou fazendo a coisa certa? O vento soprou gentilmente através das flores, carregando o perfume de rosas que Roberto havia aprendido a associar com a presença de Marina. Não houve resposta verbal, mas Roberto sentiu uma sensação de paz e aprovação que o tranquilizou profundamente.
Roberto e Clara se casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples, na mesma igreja onde ele havia se casado com Marina. Ana, agora com 3 anos, foi a daminha, carregando pétalas de rosa do jardim de Marina. Durante a cerimônia, Roberto sentiu como se tivesse a bênção de Marina, como se ela estivesse ali, invisível, mas presente, aprovando sua decisão de seguir em frente. Clara se revelou uma madrasta maravilhosa para Ana, nunca tentando substituir Marina, mas criando seu próprio relacionamento especial com a menina. Ela contava histórias para Ana sobre sua mãe biológica, baseadas nas memórias que Roberto compartilhava, garantindo que a memória de Marina permanecesse viva e honrada. Quando Ana completou 5 anos, ela fez uma pergunta que Roberto estava esperando há muito tempo. Papai, onde está minha mãe de verdade? Roberto a levou para o jardim, onde eles se sentaram entre as rosas que continuavam florescendo abundantemente. Sua mãe está no céu, princesa, ele explicou gentilmente. Mas ela também está aqui, nestas flores que ela plantou, no amor que ela deixou para nós, nas histórias que contamos sobre ela. Ana assentiu com a seriedade de uma criança que está tentando entender conceitos complexos. Ela me ama? Mais do que você pode imaginar, Roberto respondeu, abraçando a filha. E ela sempre vai amar você, não importa onde esteja. Ana sorriu e correu para brincar entre as flores, e Roberto observou sua filha com uma mistura de amor, gratidão e admiração. Ela havia crescido forte e feliz, cercada de amor tanto da mãe que havia perdido quanto da madrasta que havia ganhado. Conforme os anos passavam, Roberto continuou a prosperar. Sua fazenda se tornou uma das mais bem-sucedidas da região. Clara deu à luz 2 filhos que Ana adorava como irmãos verdadeiros, e a família cresceu em amor e harmonia. Roberto nunca esqueceu Marina, nunca parou de honrar sua memória, mas aprendeu a viver plenamente no presente, abraçando as bênçãos que a vida continuava a lhe oferecer. O jardim de Marina se tornou o coração da propriedade, um lugar onde a família se reunia para celebrações especiais, onde as crianças brincavam, onde Roberto ia quando precisava de paz e reflexão. As rosas continuaram a florescer ano após ano, como se carregassem dentro de si o amor eterno que Marina havia deixado para trás. Roberto aprendeu que o amor verdadeiro não é possessivo nem limitante, é expansivo e generoso. O amor que ele havia compartilhado com Marina não diminuiu quando ele se apaixonou por Clara. Na verdade, esse primeiro amor o havia ensinado a amar mais profundamente, a valorizar mais completamente, a viver mais conscientemente. Ana cresceu sabendo que era amada por uma mãe no céu e uma mãe na terra, que havia perdido algo precioso, mas também havia ganhado muito. Ela se tornou uma jovem forte e compassiva, carregando dentro de si o melhor de ambas as mulheres que a haviam criado. Para todos vocês que acompanharam esta história até o final, lembrem-se de que o amor verdadeiro nunca morre. Ele se transforma, se expande, encontra novas formas de se expressar. A perda é real e dolorosa, mas não precisa definir o resto de nossas vidas. Podemos honrar aqueles que perdemos vivendo plenamente, amando generosamente e mantendo seus espíritos vivos através de nossas ações e memórias. O amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender até mesmo a morte. E quando aprendemos a confiar nessa força, descobrimos que nunca estamos realmente sozinhos.